Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo de 3 ao 6. Filipenses, capítulo 1, de 3 ao 6. Hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre a cruz e a alma. E é um assunto que vai mexer muito conosco. A nossa alma, irmãos, ela tem atrapalhado muito a ação do Espírito em nossas vidas. A nossa alma quer ter o controle, o governo da sua própria vida. Então nós vamos hoje analisar alguns pontos aqui específicos e com detalhes para nós tratarmos desse assunto, ou seja, tratar de nós mesmos. Você percebe que cada dia que passa, quando você sente uma dor, qualquer que seja interna, aquela dor começa a perdurar, você realmente vai procurar um médico para um tratamento. Hoje em dia as pessoas estão muito assustadas. Qualquer dor que a pessoa tem interna no seu corpo, ela vai para o hospital, já vem com diagnóstico, está com câncer. Agora, irmãos, este câncer, ele, do ponto de vista de Deus, não tem nenhum problema, não é gravíssimo. Pode nos tirar a vida aqui deste mundo. Mas um câncer que é terrível é a nossa alma não tratada. Somos filhos de Deus? Claro que sim, cremos no Senhor. Nós já cremos naquela obra consumada do Calvário, uma obra plena, perfeita, completa, não precisa de retoques. Aquela obra na cruz, Ele realizou sozinho, não precisa do nosso esforço, mas agora a salvação da alma, irmãos, Ele quer fazer junto comigo e com você. Agora o nosso Pai, Ele quando nos fez, lá no Jardim do Éden, através de Adão ali, Eva é a mãe de todos os seres humanos, Gênesis 3, versículo 20, Deus deu ao homem ali, Adão e Eva foram os primeiros que teve livre arbítrio e depois da entrada do pecado no mundo ninguém mais tem. Então o Pai, Ele não vai forçar um tratamento que você não queira receber esse tratamento. Nem mesmo o médico, ele pode forçar você a tomar o remédio. Ele pode dizer o seguinte, olha, tome esse remédio, vai ser bom, vai lhe curar. A pessoa pode não querer tomar o remédio, achar que está tudo bem. Entende? Então com o nosso Senhor é a mesma coisa, irmãos. Ele não vai arrombar nossos corações, que é o campo da alma. O Senhor quer que nós nos ambientemos com uma vida no Espírito, andar no Espírito. Posteriormente, nós vamos ficar aqui alguns domingos nesse tratamento da alma e posteriormente nós vamos estudar se vivemos no Espírito, se andemos no Espírito, devemos viver no Espírito também. Devemos analisar se nós estamos vivendo no Espírito e andando no Espírito. O que é andar no Espírito? É uma vida absolutamente governada pela pessoa do Espírito Santo. Irmãos, é fantástico o crescimento que nós vamos ter em todas as áreas. Mas o Espírito tem encontrado em nós resistência. O Espírito tem encontrado em nós, não muitas vezes, desejo pelo Senhor. Ele tem encontrado em nós desejos pelas coisas relacionadas a este mundo. As complexidades, isso gera em nós uma complexidade. Irmãos, os desejos deste mundo, guarde bem isso aqui, é fundamental. Ele sempre vai gerar em nós ansiedade, vai gerar em nós um anseio por satisfazer as concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, os desejos da carne e aí a soberba da vida. Quando nessas três áreas nós desejamos satisfazê-la e muitas vezes nós não tivermos o discernimento espiritual, nós vamos satisfazer os desejos dos olhos, da carne, estarmos sendo soberbos, achando que com isso nós estamos servindo ao Senhor. Irmãos, a nossa carne é muito enganosa. Carne, estou se referindo à vida da alma. Quando fala lá em Gálatas 5:24, que os que são de Cristo crucificaram a carne, a alma, a vida da alma, a vida de crucificação. Você entende porque Paulo ele disse assim, 1 Coríntios 7,
31, quando ele diz lá que 15:31, ele disse assim: dia após dia morro. Ou seja, estava dizendo, dia após dia eu estou colocando a vida da minha alma sob o jugo de Cristo, que é a cruz, para viver uma vida de crucificado. Por isso que Gálatas 2:20, muitos confessam essa palavra, sem ter uma noção do que ela significa. Você percebe que quando há uma pluralidade na salvação, Paulo fala assim, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Aquela experiência de todos nós. O nosso homem velho foi crucificado. Então nós nascemos de novo, temos a vida de Cristo. Agora o nosso problema é o egocentrismo, é o eu. Então Paulo disse, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois ele disse, dia após dia morro. Então o apóstolo Paulo tinha um deslumbre da vida de Cristo muito grande, irmãos. Paulo andava no Espírito. Paulo foi um homem que, de fato, Deus o moldou. E nós vamos também, em estudos posteriores, analisar também a vida de Paulo, como que Deus pegou este vaso e trabalhou nele em muitos aspectos da sua vida pessoal, da sua vida da alma, moldando, tratando. Então nós temos o apóstolo Paulo. Isso é muito interessante, irmãos. E quando Paulo começou a ter um pouco de soberba, um pouco de autoconfiança, porque quando nós começamos a confiar em Deus, a soberba vai caminhar junto conosco. Ela nunca vai nos deixar, irmãos, a soberba. Por isso que a cruz tem que operar na nossa alma, porque a soberba ela está junto conosco. Eu penso assim, eu acho que não, as nossas ideias, as nossas motivações. Então Paulo confiava tanto no Senhor que isso o tornou um pouquinho soberbo. Então como que o Senhor tratou disso com o apóstolo Paulo? Levou ele para a Itália. No caminho, vocês se lembram que levantou-se um grande temporal, chuva, 4 dias eles não viam absolutamente nada. A palavra vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai relatar que ele chegou a se desesperar da própria vida. Para quê? Qual que era o propósito? Ele entendeu isso da parte do Senhor. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica os mortos. Irmãos, se a nossa confiança estiver constantemente no Senhor, irmãos, quando você querer, ou pelo menos pensar em satisfazer os desejos dos teus olhos, o desejo da tua carne, você vai sentir uma tristeza, como que uma certa angústia por dentro, percebe? E aquilo vai te angustiar. Por que que isso acontece conosco? Porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então a vida cristã ascensional é uma vida que nós devemos vivê-la cuidadosamente, sempre perguntando para o nosso coração, eu estou em Cristo? Eu estou levando uma vida de cruz? Porque senão, irmãos, nós vamos celebrar até pessoas que já morreram, como que o sistema faz isso, eles trazem à nossa mente. É muito simples, por exemplo, você assiste aí um programa de televisão, sempre eles vão trazer à tona, o Elvis Presley não morreu. Morreu sim, Jesus Cristo que não morreu. Jesus Cristo vive e reina soberanamente. A Hebe está sempre em nossos corações. Irmão, isso é uma blasfêmia ao Espírito do Senhor. Eu gostava tanto daquele cantor, atriz que morreu. Queridos, misericórdia. E aquele que ressuscitou, será que nós o amamos? Será que temos ele como realidade espiritual? Irmãos, nenhum desses artistas morreram por cada um de nós. Foi Jesus quem lhe salvou. Foi Jesus quem morreu a sua morte para você viver pela vida dele. Ele tem a vida eterna, então ele uniu-se conosco. Então ele nos fez filhos eternos do Pai. Isso é maravilhoso demais. Então,
Vamos ler aqui então, irmãos, Filipenses 1, de 3 ao 6. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, pelo Teu Espírito, fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Nos dê a compreensão, nos dê a sabedoria para compreender o que Tu dizes. Pai, a nossa carência é muito grande de coisas e desejamos coisas, mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és o único, aquele que nos satisfaz eternamente. As coisas que nós buscamos e procuramos, ó Pai, não é nada, mas Tu és o nosso tudo. Cristo é o nosso tudo que o Senhor colocou dentro de nós. Então, Pai, nos ensina a desfrutar daquele que verdadeiramente satisfaz os nossos anseios, os nossos desejos. Pai Santo, revela-nos Cristo, traz uma revelação renovada de Cristo em nós, para que sejamos avivados, despertados, iluminados, possamos trilhar no caminho da cruz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui parece um contrassenso, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que em vós começou uma boa obra, há de completá-la. Paulo aqui nos está dizendo pelo Espírito que a obra de Cristo na cruz não foi completa, foi plena e perfeita. Que obra é essa que Ele começou em nós? É a obra de salvar a nossa alma. E Ele disse aqui, que se nós somos filhos, Ele vai completá-la até o dia de Cristo, até a volta de Cristo, até o dia do nosso encontro, até o dia onde nossos olhos verão o Rei na sua formosura. E que dia será esse, irmãos? Será um dia maravilhoso. Então, observe aqui, que agora a salvação da alma, Ele quer fazer junto comigo e com você. Resumidamente falando, Ele quer uma rendição da nossa parte a Ele, para que Ele possa operar em nós. Entende? Porque se não houver rendição, irmãos, nós vamos sofrer muito. Nós vamos ficar, irmãos, com uma vida totalmente, vamos dizer assim, desconfigurada espiritualmente falando. Entende, irmãos? Vai ser uma vida radicalmente mesclada com este mundo. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui, eu quero que vocês guardem isso aqui com bastante carinho e atenção no coração. Vocês se lembram quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Irmãos, antes de tirar o povo de Israel do Egito, o que Deus preparou para eles? Canaã. Canaã é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, a terra de Canaã. Onde ali, irmãos, não é apenas a terra que é Cristo, mas a terra de Canaã fala da plenitude de Cristo. Então, Deus, antes de tirar eles do Egito, já havia preparado Canaã para eles. Então, o deserto, talvez você pode perguntar, mas por que o deserto? O deserto, ele foi preparado para preparar o povo para Canaã. Porque Deus queria que eles entrassem na terra, possuíssem a terra, a mesma coisa que possuir Cristo, para que eles aprendessem as lições, nas quais o Filho iria passar futuramente, porque eles também foram salvos pela cruz, nós tratamos aqui no domingo passado, entende, irmãos? Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, preste bem atenção, Deus não está preparando algo para você, Ele está preparando você para receber algo que Ele já preparou, que é formar eu e você a semelhança do Filho de Cristo Jesus. Você consegue compreender isso, irmãos?
Lembra que ele disse lá, Jesus, em João 14, versículo 2 e 3? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros. Então, preparar lugar para nós também significa, para isso temos que ter discernimento espiritual, que Ele começou uma boa obra em nós. Ao mesmo tempo que está preparando a glória, e a glória vocês sabem que em Mateus 25, 34, Jesus disse assim: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele já preparou, mas Ele condescendeu conosco, dizendo o seguinte: eu vou preparar. Será que Ele mentiu? Claro que não. Ele falou em um nível humano para que nós possamos compreender, mas na eternidade do Pai já está preparado a glória para nós. A glória é Ele, para nós adentrarmos nessa realidade, desfrutarmos. O que nós vamos desfrutar lá no céu, irmãos? De ouro? De pedras preciosas? Não, irmãos, quando você contemplar o Senhor na sua glória, nada mais vai te satisfazer. Os teus olhos serão fixados nele para todo sempre. Por isso que ele sempre fala: fixai nos vossos ouvidos essas palavras. Ele quer que nós compreendamos e aprendamos a lição que Ele está fazendo em nós. Não adianta nós lermos a Bíblia, compreendemos a palavra, entendermos a palavra, mas nós não temos uma reação à palavra de Deus, ou uma resposta à palavra de Deus. É igual à adoração. Todos não adoram o Senhor, etc. Mas o que é adoração? Adoração, irmãos, é uma reação àquilo que Ele já fez em nós. Ele colocou aquele que verdadeiramente nos capacita e habilita a adorar a Deus em espírito e em verdade, que é o Espírito Santo. Existe um professor melhor do que Ele para nós nos ensinar a adorarmos? Irmãos, embora a minha e a sua alma não saiba, ela tem mais necessidade de Deus do que a terra seca sem chuva. A nossa alma tem necessidade de Deus. Então, como é que nós sabemos disso? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era uma figura de Cristo. Lembra quando Jesus passava noites em oração, a noite inteira em oração, conversando com o Pai? Jesus trabalhou o dia inteiro, irmãos, cansado, mas Ele orou a noite inteira, mostrando para nós que o nosso cansaço físico, muitas vezes, é de uma alma não tratada. E uma alma que não é tratada, ela não descansa no Senhor. Quando ela descansa no Senhor, o nosso corpo não vai ter muita canseira. Pode ter canseira, mas nós vamos ter uma coisa chamada descanso. Então, Davi, ele disse assim: a minha alma tem sede, Salmo 42, a minha alma tem sede, minha alma tem sede de Deus. Então Davi, ele aprendeu a descansar no Senhor. Lembra, irmãos, quando ele escreveu o Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente numa terra árida, numa terra seca, porque Davi tinha caminhado o dia inteiro no deserto, e aquele filho de Semei xingando ele, jogando pedra nele, amaldiçoando ele, o dia inteiro. Quem suporta isso, irmãos? Mas depois ele escreveu o Salmo 63, a minha alma, o meu corpo, a minha alma te almeja numa terra seca, para contemplar a tua força e a tua glória. Irmão, que maravilha que é isso, irmãos. Então, a maior necessidade da nossa alma, da nossa vida, entenda isso aqui, irmãos, não é as das bênçãos de Deus. A sede da nossa alma tem que ser do Deus das bênçãos.
Pare de correr atrás das bênçãos. Corra atrás dele. Faça como fez Davi. Eu não vou dar descanso à minha alma, ao meu coração, enquanto não estiver diante dele. Enquanto ele não ouvir a minha voz, eu não vou dar descanso. Nele teve uma resolução: não vou dar descanso. Enquanto, como escreveu aquele irmão, Senhor, tu nos fizeste para ti, e nós não vamos descansar enquanto não descansar em ti. Ele é o lugar do nosso descanso. Irmãos, quando nós temos descanso no Senhor, uma vida de união com Ele, Ele vai começar a trabalhar na nossa alma, vai remover as impurezas. É tão maravilhoso, irmãos, estar sob os cuidados do Pai. Ele vai carinhosamente movendo ali aquelas coisas que estão impregnadas na nossa alma, que Pedro fala: despojai-vos, despojar do acúmulo de maldade. Nascemos de novo. Irmãos, abram comigo em Tiago, no capítulo 1. Vejam aqui, irmãos, que texto maravilhoso nós temos aqui. Tiago, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. O versículo 21, irmãos, presta atenção. Ele diz assim, Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, a palavra despojar, nós só podemos despojar, tirar das nossas costas aquilo que não tem mais valor para nós, aquilo que morreu em nós. Você só pode despojar de alguém que morreu. Despojar, lancem fora toda impureza e acúmulo. Ah, de maldade? Mas eu não nasci de novo. Mas que maldades que são essas? O meu pecado não foi crucificado e morto? Claro que foi, irmão. Mas aqui está falando da alma. Por favor, você não pode confundir que espírito e alma seja a mesma coisa. O meu e o seu espírito, ele estava morto. Ele foi regenerado quando nós cremos em nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. A palavra fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos, vida no meu espírito. Mas nós éramos almas viventes, alma vivente. Entende, irmãos? Então aqui, olha como é que está a nossa alma, mesmo depois que nós nascemos de novo. Portanto, despojando-vos, e aqui é com a ajuda do Espírito, Ele vai mostrar no seu coração, a não ser que você não queira saber, a não ser que você não queira ser curado, mas Ele vai mostrar na sua alma, para você despojar, toda impureza e acúmulo de maldade. Esse acúmulo de maldade, irmãos, antes de conhecer o Senhor, a nossa vida só acumulava maldade, palavras obscenas, pensava assim, queria que os outros morressem, isso é tudo maldade, não condiz com o Senhor. Então Ele quer purificar nossa alma. Olha só, acúmulo de maldade, Ele vai mostrar como: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, aqui enxertada, o sentido original, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas nós não fomos salvos, sim, somos salvos em Cristo, mas aqui está se referindo à salvação da alma, da tua personalidade. Irmãos, infelizmente, irmãos, este é um assunto que os líderes das comunidades têm esquecido, não têm ministrado. Importante é que eles sejam todos vindo para a comunidade, devolvendo os dízimos. Irmãos, mas a preocupação do Espírito do Senhor é com a salvação da alma agora. Você tem se preocupado com a salvação da sua alma? Teu espírito já foi salvo, você é filho de Deus, mas e a sua alma? Por que ele coloca aqui? Que a palavra é para a gente acolher com mansidão. O que envolve essa palavra mansidão aqui? Olha, acolha a palavra de Deus com mansidão. Medita nela, tenha tempo com ela, não seja precipitado em ler a palavra, não leia a palavra onde tem muito barulho. É você e a palavra, e o Espírito Santo te auxiliando, instruindo, te ensinando, te aconselhando para você andar em águas profundas da palavra de Deus. E essa palavra, quando ela é implantada em nós,
ela vai salvar a vossa alma. Aí depois, irmãos, você vai começar a praticar a palavra. Ele diz assim, logo no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que significa, irmãos? Você ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra e não gera fruto. Você está enganando quem? A Deus? Você está enganando os irmãos? Não, você está enganando a si mesmo. Irmãos, este assunto da salvação da alma, ele é importantíssimo nos nossos dias. A gente percebe que os irmãos que têm reunido no Brasil inteiro, que são homens e assembleias da verdade, o assunto não é outro, irmãos. Salvação da alma, tratamento da alma, mostrando quem a nossa alma é. Irmãos, como precisamos ser tratados nesse aspecto da salvação da nossa alma? Porque, irmãos, tudo na nossa vida sem Deus é nada. A riqueza do mundo sem Deus, ela é uma consumada pobreza. Pobreza. É lamentável que muitos têm buscado conforto nas riquezas. E as riquezas dão um certo conforto para quem a possui, mas são transitórios. Quer dizer que não pode ser rico então? Claro que pode, desde que você que tenha o dinheiro. Mas infelizmente o dinheiro costuma nos ter, nos possuir. Ele se torna senhor da nossa vida. Foi Jesus quem disse isso. Porque as glórias deste mundo, irmãos, sem Deus, são como um vácuo, vazio, vidas vazias. Jesus disse isso, louco. O contexto é que havia um homem que, ele disse o seguinte, olha, a minha lavoura cresceu bastante, não tenho onde colocar o meu mantimento. Farei isto, destruirei aqueles celeiros velhos, construirei novos, e agora vou recolher tudo dentro dos meus celeiros, vou dizer o seguinte, alma, minha alma, dizer para minha alma, agora você pode descansar, dormir, que você tem em abundância. O que Jesus disse? Louco! E se nesta noite te pedir a tua alma, o que tem preparado, para quem será? E ele vai dizer em outro texto, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que vale isso, irmãos? Tudo neste mundo é vácuo, é vazio. Você percebe que traz para nós uma alegria transitória. Talvez você já teve muitas alegrias assim, nossa, eu estou no auge, agora estou, tanta felicidade, de repente, bolha de sabão, vaidade. Para que isso, irmãos? Então, por que não colocarmos a nossa confiança ou a nossa alma nele e se render a ele? Aí você vai experimentar qual é a verdadeira riqueza da sua vida. Você vai experimentar qual que é o verdadeiro deleite, qual que é a verdadeira felicidade, qual que é a verdadeira alegria. E o Senhor tem tido misericórdia de nós, irmãos. Nós não podemos ser tardios para ouvir essas verdades relacionadas à salvação da nossa alma. Irmãos, o propósito de Deus para o regenerado só são alcançados através da operação subjetiva da cruz. A operação da cruz objetiva, aquilo que Cristo fez, objetivamente Ele morreu numa cruz. Essa é a obra da cruz. Mas, irmãos, a cruz tem sido a sua experiência subjetiva. O que é subjetiva? Aquela experiência que habita e reina dentro do seu interior. A cruz de Cristo é uma realidade espiritual na sua alma. Você vive uma vida de crucificado, levando para sempre, por onde quer que você vá, o morrer de Jesus em seu corpo mortal, para que a vida dele se manifeste através de você.
Irmãos, guarde bem isto, a cruz, subjetivamente, é a sua experiência. Eu estou, em realidade espiritual, vivendo uma vida de cruz, uma vida de crucificado. Ah, queridos, precisamos disso, porque, irmãos, vocês se lembram que a partir da entrada do pecado no mundo, o homem, ele passou a viver por sua própria alma, que o apóstolo Paulo, já nós vamos ver os textos aqui, vivia segundo seus pensamentos, fazendo a vontade da carne, daquilo que ele pensava que era o correto. A árvore do bem e do mal estava operando na vida dele. Então, o homem vive por sua alma, que tomou o lugar do espírito como uma força motriz da vida de muitos. É a alma que impulsiona os homens, né? Pois se o seu espírito está morto, o meu e o seu espírito, nós nascemos espiritualmente mortos por causa do pecado. Vocês se lembram de Efésios 2:1? Está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então Ele vos deu vida, essa vida é no Espírito, porque nós já éramos alma vivente, pecaminosa, contaminada pelo pecado. Então, quando cremos que fomos inseridos no corpo de Cristo ali na cruz, morremos com Ele, pela ressurreição dele, a palavra fala, Efésios 2:5, diz assim: estando vós mortos em delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, em nosso espírito, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nascemos de novo, temos uma nova vida, a vida de Cristo em nós, mas a nossa alma, ela está cheia de acúmulo de maldades. A nossa alma não foi purificada com a obra lá na cruz. A nossa alma, ela não foi salva na obra da cruz. O que foi salva foi o nosso espírito, que morreu quando Adão pecou. Ele abriu os olhos, então ele morreu para Deus e começou a ser uma alma vivente apenas, irmãos. Então, a nossa alma, ela está intoxicada de resíduos podres deste mundo, irmãos. E o Senhor deseja completar essa obra que Ele já começou. Então, nós temos que render ao Senhor. Você deve ser uma pessoa irritada, não é? Então, eu tenho algumas deficiências que o Senhor tem mostrado para mim, me feito sofrer bastante, Ele está tratando. A irritação, nervosismo, mania de fazer fofoca, de ouvir falar para os outros. Hoje mesmo eu fiz aqui uma coisa que não deveria ter falado. Ah, teve um acidente lá. Por que eu falei isso? Para algumas pessoas. Que um jovem de 19 anos faleceu. Estou falando para vocês aqui, isso aqui não é coerente falar. Para quê? Qual o interesse em vocês saberem disso? Agora tem muitos, nós somos igual uns urubus carniceiros. Vamos ver aqui fala só das notícias. Você sabe que são notícias ruins aqui da nossa cidade. A gente vai procurar esses telejornais para querer saber. Em que vai edificar o irmão? Irmãos, nós somos urubus carniceiros. Por que nós não levamos uma palavra de conforto, de consolo, de fé, de amor, de esperança, anunciamos Cristo? Ah, porque eu não sei pregar, mas você sabe falar das outras coisas que são piores e machucam as pessoas. Não tá, e a gente tem aquela vontade de aumentar as coisas, não é assim? Ah, quebrou o pescoço e também, acho que quebrou a perna também, acho que deve ter moído. A gente já começa, a nossa alma, ela tem essa satisfação de querer falar isso, porque... E depois vem uma coisa chamada angústia, porque a alma não é tratada. Está vendo como nós precisamos, irmãos, de que a nossa alma seja salva? Você quer ver um exemplo muito claro sobre a questão da salvação da alma? Leia aquela primeira carta do apóstolo Pedro, irmãos. Leia aquela primeira carta. Aliás, vamos dar um pulo lá para ela. 1 Pedro, isso, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Irmãos, desde o capítulo 1 até o capítulo 5,
Pedro só vai falar de esmagamento da alma, de sofrimento, um sofrimento maravilhoso. Ele diz assim, olha só, capítulo 4 de 1 Pedro, olha o versículo 14, vamos ler aqui, a partir do verso 12. Isso aqui, irmãos, presta atenção, é tratamento da alma, porque isso pode ocorrer, se você permitir que ele realmente venha tratar a sua alma, você vai sofrer. Depois eu vou te mostrar por quê. Diz assim, 1 Pedro 4,12, amados, lembre-se de uma coisa, ele começa com doçura, chamando você de amado, de amada. Amados, não me estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado, esse fogo ardente, essa tribulação terrível que vem queimando, o destino dela, a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, não é para você ficar triste, xingar, murmurar, quebrar coisas, gritar, berrar. Não, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Quando ele está dizendo assim, quando alguém injuriar vocês, vocês são as pessoas mais felizes deste mundo, irmão. Não fique chateadinho não quando as pessoas falam mal de você. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ele continua dizendo, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Porque se você se intrometer em negócio de outrem, você vai sofrer. É uma perseguição que você vai procurar. Fica quieto, silêncio. E ele diz aqui, mas, o contraste de novo, verso 16, mas se sofrer como cristão, ou seja, por causa da vida de Cristo que mora dentro de você, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Agora presta atenção, olha o 17. Irmãos, essa carta que vai tratar da nossa alma, irmãos. Você tem que ler pelo menos umas 200 vezes, até você decorar essa carta inteirinha e começar a aplicar na sua vida. Verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, então Deus já está nos julgando a sua igreja, ou seja, aperfeiçoando a sua igreja, está trabalhando, moldando a sua igreja, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí ele vai dizer o seguinte, e se é com dificuldade que o justo é salvo, mas o justo já não é salvo? Claro que é, mas por que é dificuldade que o justo é salvo? Porque agora começou um trabalho na nossa alma. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Agora, olha o 19. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É o tratamento eficiente que o Espírito vai usar a palavra, aplicando essas realidades para salvar a nossa alma, para moldar a nossa alma, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Agora, a questão é, você deseja ser curado na sua alma? Quando a nossa alma for curada, uma coisa que vai ocorrer em nós, sabe o que é? Nós vamos amar os irmãos sem fingimento, porque a nossa alma vai estar sendo purificada. Abra aqui em 1 Pedro 1, versículo 22. Presta atenção que coisa linda aqui, irmãos. Porque agora nós somos filhos da obediência e não da desobediência. Então ele já começou esse trabalho em nós. Diz assim a palavra, olha só, 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, uma vez que ela foi tratada, ela foi purificada, foi santificada,
tendo em vista o que nos impede de nós amarmos os nossos irmãos? Uma alma não tratada. Uma alma não tratada é a alma que ama aquilo que é o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, mamãe, papai, titio, titia. A alma é egoísta. Então, quando ela é purificada, eu estou livre dos meus familiares, estou livre não estou dizendo que eu não vou amar sim, mas bem provável que eu possa amar mais o meu irmão em Cristo do que os meus familiares consanguíneos que não são nascidos de novo. Você entende, irmãos, que é maravilhoso isso? Olha só, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, preste atenção, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O que é o amor fraternal? O amor entre irmãos. A finalidade da purificação da alma, a gente só vai amar os nossos irmãos, seja ele a pior tranqueira que for. Seja ele rabugento, implicante, seja ele um fofoqueiro, a gente vai amar. É quando a gente começa a amar essas tranqueiras que eles vão ser curados também. Porque a vida de Cristo vai fluir de nós, vai atingir o coração deles. Olha só. Tende visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, nós estamos longe de uma realidade, de um cristianismo verdadeiro, genuíno, com almas tratadas. Nós amamos o nosso umbigo, os nossos interesses, vem de interno, interesses, o centro das minhas emoções tem que ser satisfeitas. Mas Deus quer nos satisfazer. Mas nós não queremos. Nós insistimos em resistir o trabalho da palavra, o trabalho do Espírito, a operação da cruz e as circunstâncias da nossa vida. Queridos, não se desespere quando vem alguma coisa anormal na sua vida, parece que está acontecendo uma calamidade. Não fique preocupado. Vai para o teu quarto naquele momento, fala: Senhor, graças eu te dou, porque tu tens lembrado de mim. Então o Senhor está tratando comigo? Me mostra, Pai, onde tu queres tratar comigo. Eu quero aprender essa lição, Pai, porque isso é muito duro. Ele sabe que sofrer é ruim. Jesus na cruz, ele enfrentou todos os tipos de sofrimento, inclusive a separação de Deus o Pai. Jesus, o homem perfeito, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, mas Jesus sofreu a rejeição. Imagina condenar um inocente. O governador Pôncio Pilato examinou ele 3 vezes, não achou defeito nenhum. Por que o condenaram? Porque foi do desígnio do Pai. Quem que matou Jesus lá naquela cruz? Deus o Pai. Porque o nosso pecado foi colocado nele. E quando o nosso pecado foi colocado nele, Deus julgou o meu e o seu pecado no Filho, irmãos. Quem não crê nessa verdade da palavra de Deus, sofrerá a perdição eterna e com justiça, porque Deus é justo. Misericórdia, irmãos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E o Senhor deseja tanto tratar conosco, irmãos, tanto tratar conosco. Irmãos, nós já chegamos no final do ano. Está se findando, passou tão rápido esse ano. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quanto que você cresceu no Senhor este ano que está se findando? Fala para mim, quanto foi formado de Cristo na sua vida, irmão? Lembre-se que 1 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18 fala assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto que você cresceu na graça este ano que se findou? Muitos nem se importam, irmãos, com o Senhor mais. Entende? Eu vou procurar uma igreja onde possa satisfazer os meus propósitos, Gente, vai perecer, irmãos, eternamente. Sempre foi assim, irmãos. Os irmãos perseverantes, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, são pouquíssimos. Nós não temos vontade de orar. Sabe aquela preguiça que você tem, que você pode reunir junto com outros irmãos, mas você não vai, sabe por quê? Porque você é preguiçoso, a tua alma está doente, você tem preguiça e não admite que tem. Você tem letargia e não admite que tem. Você tem ranços religiosos e não admite que tem.
É duro nós admitirmos isso, mas Ele vai nos mostrar, entende, irmãos? Queridos, o irmão Christian Shen, falecido, que irmão preciosíssimo, ele disse numa reunião lá em Londrina, para os líderes, dizendo o seguinte: olha, a igreja, você quer conhecer uma comunidade, uma igreja, se ela está firme no Senhor mesmo, não vai num culto de domingo à noite, vai na reunião de oração na quinta-feira, ou na segunda, na sexta. O número de irmãos ali vai demonstrar qual é o nível espiritual dessa comunidade. Uma comunidade, irmão, você pode verificar exatamente por isso, que não cresce, que não avança, que tem desânimo para tantas outras coisas, mas para as coisas deste mundo, para os nossos interesses, nós somos ávidos em buscar. Isso entristece o Espírito do Senhor, irmãos. Nós colocamos as outras coisas em primeiro lugar, entende, irmãos? Quanto que nós crescemos no Senhor? Quanto que você cresceu no amor de Deus? Paulo fala em Filipenses 1, versículo 9. A minha oração é para que vocês cresçam, que o amor de Deus em vocês aumentem. Quanto que você cresceu neste ano no amor de Deus, o Pai? Quanto que do amor dele foi formado, o amor que já está em nós, na sua vida? Quanto que você conheceu a mais o Senhor neste ano, irmão? Paulo fala em Colossenses 1, versículo 9, dizendo o seguinte, que a oração dele é para que nós cresçamos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Mas domingo é um domingo de nós ficarmos na cama até mais tarde, descansar, porque afinal de contas amanhã eu vou ter que trabalhar. O nosso trabalho, irmão, se não tiver a operação da cruz, ele sempre vai trazer canseira, e ao invés de nós avançarmos, nós estamos retrocedendo, irmãos. Na vida cristã não tem uma vida cristã acomodada, estática, ou nós avançamos ou estamos retrocedendo, já dizia nosso irmão Stephen Cong. Não tem como ficarmos parados, ou avança ou você retrocede. Queridos, misericórdia, o Senhor nos ajude nesse quesito então, irmãos. Então, nessa preparação toda, o que Ele espera mais de nós, irmãos? Uma vida de dependência dEle. Você já parou para pensar que a gente faz as coisas sem consultar o Senhor? Às vezes dá certo, às vezes deu errado, vive uma vida média, medíocre, entende? Busque Ele, o Pai quer que nós dependamos dEle, o Pai ama nos ouvir a nossa voz. Ele não é aquele Deus e Pai que vai estar cansado, não é aquele Pai que, olha, tem que marcar, vou ver na minha agenda que você tem um tempo para você, não. Pai está presente. Você pode levantar 1h da manhã, Pai, eis-me aqui, filho, porque Ele ama ouvir a voz dos seus filhos. A palavra no Salmo 121 diz assim: aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não dormita, nem pesca, ele não se cansa e nem se fadiga. Ele está 24 horas por dia, todos os anos, em todos os momentos, esperando o nosso clamor. Ele ama ouvir a nossa voz, irmãos. Mas uma alma tratada não está nem aí para o Senhor. Misericórdia, que Ele nos ajude, tenha misericórdia de nós, irmãos. O problema não é que o homem seja uma alma, nós somos uma alma, ou que, como que eu faço uso dela? Na verdade, irmãos, é impossível para mim e para você viver sem a nossa alma. Não tem como viver, então nós somos uma alma, então nós somos alma vivente, mas o que importa aqui é o modo ou como nós vivemos a vida da alma. É uma vida de dependência. Irmãos, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, deixa eu mostrar aqui, irmãos, como que nós vivíamos. Talvez, irmãos, nós nascemos de novo e talvez nós vivemos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas a Bíblia, ela diz assim, versículo 2, Efésios 2, 2 e 3, que diz assim: nos quais delitos e pecados, é o final do versículo 1,
nos quais andastes outrora, graças ao Senhor, andamos outrora em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo. Este mundo tem um curso que leva para o abismo, é o precipício. Agora, é segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, neste momento, atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Como que nós andamos outrora? Segundo as inclinações da nossa carne. O que mais? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nesse tempo, diz a palavra aqui, que nós éramos, por natureza, filhos não de Deus, filhos da ira, como também os demais. Infelizmente, irmãos, muitos não são tratados nessa área ainda. A alma é quem domina, a alma é quem governa. Porque, queridos, você tem tido uma vida de crescimento e a tua vida tem gerado frutos? Para pensar, que fruto você está produzindo? Ou você de fato é uma pessoa inválida espiritualmente? Que fruto? Irmãos, uma semente de laranja ou de manga, seja lá que fruto que é, ela carrega dentro de si uma potencialidade de gerar uma árvore frondosa e frutífera. Uma semente de laranja, de manga, pode gerar uma mangueira muito frondosa e frutífera. Agora, queridos, o que eu e você nós temos dentro de nós? Nós temos o sêmen da palavra. A palavra de Deus foi plantada em nós. Que fruto nós estamos produzindo, irmãos? Qual é o fruto que o Pai espera de cada um de nós? Porque nós carregamos, quando nascemos de novo, dentro de nós, a semente da palavra. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Interessante nós lermos alguns versículos aqui. Vamos ler o versículo 4 e o 5, que diz assim. Lembra aqui que ele fala de uma videira, ele é a videira verdadeira. Jesus diz aqui no versículo 3, 4 e 5. Verso 3, João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode, presta atenção, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, irmãos, por isso que presta atenção. Que fruto você tem produzido? Irmãos, leve isso a sério, por favor, por misericórdia, por amor da sua alma. Jesus está dizendo, como não pode o ramo, nós somos os ramos, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Irmãos, qual que é uma vida em realidade espiritual que permanece em Cristo? Vai produzir frutos. Irmãos, que fruto que você tem produzido? Tem muitos que têm frutas assim, parece que é xerifão de Deus, né? O fruto da crítica. Tudo critica. Tudo coloca o bedelho lá, meu Deus. Agora Jesus diz assim, eu sou a videira. Eu sou a videira. Veja o ponto que ele está condescendendo conosco aqui. Vós, os ramos ou as varas, quem permanece em mim, está em Cristo é uma coisa, permanecer em Cristo é outra coisa totalmente diferente. Quem permanece, se está em Cristo, permanece em Cristo. Não negocia a vida de Cristo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmãos, olha para a sua vida. Onde estão os teus frutos?
porque sem mim nada podeis fazer. Agora, olha o versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornastes meus discípulos. Irmãos, que coisa triste quando a nossa vida não é uma vida frutuosa. Por que não produzimos frutos? Porque a nossa alma não é tratada pela cruz. Ela precisa de estar na cruz. É na cruz, irmãos, que o fruto da videira vai ser produzido em nós. Não há outro caminho, irmãos, a não ser pelo caminho da cruz. Abre os olhos, busque aos pés do Senhor uma vida frutífera. Aí Ele vai começar a mostrar os seus problemas na sua alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, a nossa alma é desesperadora. É igual assim, por exemplo, quem aqui seria ousado? Não, eu tenho a alma purificada. Deixa eu colocar um dispositivo aí no teu cérebro e passar os teus pensamentos que você teve a semana passada. Quem tem coragem de ver os teus pensamentos aqui expostos para nós? Quem seria o primeiro? Misericórdia, irmãos. Você entende que o nosso Deus e Pai, Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Nós precisamos, irmãos, de não apenas de crucificação junto com Cristo, mas da nossa alma tem que ser purificada. Isso vai funcionar. O primeiro fruto, irmãos, do Espírito é amor. Por que o primeiro fruto do Espírito é amor? Você tem produzido este fruto? Eu penso que não. Porque nós temos dificuldade em amar os irmãos. Primeiro ao Senhor, depois os irmãos. Se nós não nos amamos os irmãos, quando nós amamos os irmãos, a nossa semana seria uma semana de comunhão também com os irmãos. Quando tem um grupo de irmãos que resolve ter comunhão com os outros, alguns já falam o seguinte: olha a panelinha lá. Não é assim? Nós somos assim, irmãos. É ciúmes que nós temos e não admitimos que temos ciúmes. Qual seria um modo adequado? Olha, irmão, desculpe, vocês estão reunindo aí, mas eu estou com ciúmes. Eu quero reunir junto com vocês. Vocês me aceitam nesse grupo aí? Claro que aceito. Se não aceitar, aquele grupo lá não é o grupo no qual Cristo reina e governa. Mas lembre-se, nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos, irmãos, a nossa alma, ela faz coisas, ela tem um jeito estranho de agir que é terrível. Irmãos, você ama a tua alma? Sim ou não? O que significa amar a alma? É satisfazer todos os desejos e agradar todas as nossas paixões. Esse é amar a alma. É satisfazer todos os desejos e as nossas paixões também. É duro para o homem não amar a sua própria alma. Você acha que é duro para o homem não amar a sua própria alma? Claro que é difícil. Agora, irmãos, por que não amar a sua alma? Por que não amar a minha alma, então? Porque quando eu me recuso a amar a minha alma, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Amar a sua alma, amar a alma é você não deixar você sofrer. Isso é amar a sua própria alma. Agora você entende? É João 16:33. No mundo, 3 aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Irmãos, nenhuma dessas coisas aqui tem qualquer utilidade na obra de Deus, amar a sua alma, usar os recursos da alma, porque a alma não é purificada, Deus não pode usar a pessoa, por isso que não vai gerar frutos. Essa alma tem que ser tratada, tem que ser purificada, para que Deus não possa usá-la da forma dele, da maneira dele.
Abra em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, vamos ler aqui 2 versículos, o 16 e o 17. Lembrando, irmãos, que, olha só, a energia, a força da nossa alma, ela está presente em todas as pessoas e disponível para uso a qualquer momento que você quiser. Energia da alma, aí que reside o perigo. Mas agora, olha o que Paulo diz aqui, pelo Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Uma vida governada pelo Espírito, uma vida crucificada. Crucificada. A carne crucificada. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Isso é possível quando andamos no Espírito. Agora, olha aqui o que a nossa carne faz com o Espírito, a nossa alma. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então aqui um ou outro vence. Quem está vencendo esta guerra? A sua carne ou o Espírito Santo? O que fazer para que o Espírito então vença? Renda-se. Levanta ali a sua bandeirinha branca. Não, eu não quero viver governado por mim mesmo. Quero viver governado pelo Espírito. Então olha só. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa alma quer viver e satisfazer os desejos da carne, dos pensamentos. Nós gostamos, nós queremos fazer isso, irmão. Mas é o Espírito, então nós entramos em guerra com o Espírito. Ai meu Deus, parece que ele esqueceu de mim. Não, é você que está em guerra contra ele. Renda-se, Senhor. Paulo não foi crucificado com Cristo? Ele não morreu com Cristo? Abra comigo, 1 Coríntios 15, verso 31. 1 Coríntios 15, versículo 31. Irmãos, esse é um texto que nós precisamos ganhar dimensão, uma experiência real com ele. Presta atenção aqui. Veja que coisa linda, irmãos. Ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 29, nós vamos encerrar por aqui também. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Ele vai dizer o seguinte, o verso 31. Dia após dia morro. Mas Paulo não morreu? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo aqui? Então, Paulo, ele se rendia a uma vida de cruz. Dia após dia, eu morro. Agora, irmãos, qual é o desejo de Deus para a nossa energia natural? Uma vida de dependência. Lembra aquele texto de Provérbios 3, verso 5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sei, eu posso, não sabemos nada. Ainda que você acha que pode, confia nele e ele tudo fará. Confia e entregue e ele vai fazer tudo. Irmãos, que aquele que em nós começou uma boa obra, que ele avance em nós, completando essa obra que ele começou até o dia de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te damos graças pelo tempo que passamos aqui lendo a tua palavra, pelo teu Espírito, Pai, que trouxe a interpretação, a revelação dos teus escritos. Que a tua palavra, Pai, seja
penetrante em nós. Que Teu Espírito, Pai, nos guie a uma vida de rendição absoluta ao Senhor. Continue, Pai, se manifestando a nós, continue falando aos nossos corações, nos vivificando, nos avivando e nos dando, Pai, capacidade para responder ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.